Ora, muito bom dia, irmãos. Hoje nós vamos falar acerca de oração. Depois desta Páscoa, aquilo que sinto no meu coração e que Deus pôs no meu coração foi trazer-vos uma palavra acerca do privilégio que é para todo o cristão ser ouvido por Deus e como nós devemos fazer uso desse privilégio que temos, orando, falando com Deus, dirigindo-nos a Deus. A Bíblia diz que devemos buscar com fé, com confiança, de que seremos atendidos. E vamos ver hoje pela palavra de Deus que este não é um privilégio ao alcance de todos, mas que a todos quantos aceitaram Jesus Cristo em sua vida, como a dádiva, o Cordeiro, dado por Deus para a propiciação dos seus pecados, nesses a Bíblia diz que foi feita a justiça de Deus. E segundo essa justiça que nos advém do sacrifício da cruz, os nossos pecados foram perdoados e nós fomos justificados perante Deus, fomos colocados numa posição reta perante Deus. Então vamos ver um pouco hoje acerca disso. Eu vou-vos deixar no final desta palavra também algumas dicas, alguns princípios básicos de oração para aquelas pessoas que nos estejam a ver e que ainda não estejam muito familiarizadas com a forma como se devem dirigir a Deus. Então eu gostava de começar por vos ler uma passagem que está em Romanos 3, para entendermos melhor do que esta mensagem nos fala. E diz assim em Romanos 3, versículo 10: Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Então não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que possa dizer que é justo, que está numa posição reta perante Deus. No versículo 23 continua e diz: Porque todos pecaram e destituídos estão, separados estão da glória de Deus, da manifestação de Deus em suas vidas, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça, que neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ora, a Bíblia define com clareza a condição espiritual da generalidade das pessoas neste mundo. Diz que, em virtude da natureza do pecado com que todos nascemos nesta terra, as pessoas pecam não por serem más pessoas, mas quando se diz que as pessoas são pecadoras, o que se quer biblicamente dizer é que as pessoas estão separadas de Deus. Deus é para elas um estranho e as pessoas não têm manifestações de Deus em sua vida. É como se Deus não existisse para elas. É isso que a Bíblia diz aqui em Romanos 3, 23. Diz que, em virtude da natureza do pecado estar no ser humano, as pessoas vivem separadas, privadas da manifestação de Deus em sua vida. E por isso parece tão difícil para as pessoas querer que Deus exista, compreendê-lo, entendê-lo, saber o porquê das coisas que eventualmente atribuem como obra de Deus ou não. É muito difícil que isso seja feito. No entanto, a Bíblia nos diz em Efésios, o apóstolo Paulo disse aos Efésios e lembra aos cristãos que noutro tempo, nós que hoje estamos em Cristo, éramos igualmente assim. Éramos pessoas que vivíamos estranhos às promessas da aliança. Quer dizer, a Bíblia era um livro estranho para nós não tínhamos entendimento e não sentíamos qualquer afinidade com ele. E diz-nos também que nós vivíamos sem essa esperança divina no mundo. Nós não tínhamos qualquer esperança nem na vida eterna, não tínhamos esperança num futuro com Deus, nós não tínhamos uma esperança de origem divina. Diz mesmo que nós estávamos sem Deus no mundo. É assim que é descrita a nossa vida sem Cristo nesta terra. Porém, agora que fizemos Jesus o nosso Senhor e o nosso Salvador, a Bíblia diz que tudo mudou. A Bíblia diz que por causa daquilo que Jesus fez por nós, nós agora podemos nos apresentar diante de Deus sem culpa, sem pecado, sem condenação. Não porque de repente ficamos umas excelentes pessoas, mas simplesmente porque em humildade aceitamos que Jesus tivesse pago o preço das nossas insuficiências, das nossas negligências, das nossas transgressões, iniquidades que pesavam sobre a nossa vida lá na cruz. Então, quando aceitamos isso, nós recebemos como que
aquilo que a Bíblia chama de graça, um favor imerecido, que nós não merecíamos, pelo qual não trabalhamos, não fizemos nada para o merecer da parte de Deus. A Bíblia diz que a salvação não pode vir pelas obras para que ninguém se glorie, para que ninguém fique se vangloriando perante os outros, dizendo eu sou melhor do que tu porque eu fiz estas obras. Deus tem outra atenção para comigo porque eu sou mais do que tu. Deus diz que não pactua com isso. A Bíblia diz que salvação não pode vir por nenhuma das nossas obras. E foi por isso que Jesus teve que vir à cruz por todos. Deus enviou aquilo que toda a humanidade mais precisava, um Salvador. Porquê? Porque aos olhos de Deus, nós sem Cristo estávamos perdidos, estávamos longe do propósito original que Deus tinha para a nossa vida. Eu recordo que Deus criou-nos para louvor da sua glória e Deus, quando nos colocou e nos deu vida e nos colocou neste planeta, Deus quis que tivéssemos uma vida conseguida, uma vida realizada, plena, com abundância. Quis que nós tivéssemos uma vida extraordinária. Nós fomos criados, diz a palavra de Deus, à semelhança de Deus, e por isso Deus tinha elevadas expectativas acerca de nós. Aquilo que a generalidade das pessoas tem conhecido é a sobrevivência, mas com Jesus Cristo nós temos essa possibilidade de chegar mais perto. A Bíblia diz que pelo sangue de Cristo derramado na cruz, pela fé nesse sangue, nós podemos chegar mais perto de Deus, nós podemos chegar ao trono de Deus, podemos ter um relacionamento de intimidade como nunca tivemos com Deus, entre pai e filho. Nós podemos ter um relacionamento de amor e de aliança como nunca tivemos com ninguém, mas Deus nos permite ter esse relacionamento, antes de tudo, com Ele. E é por isso que Ele nos dá dois grandes mandamentos em toda a palavra que Jesus deseja que se cumpram em nossa vida. Um deles é amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso pensamento. E o outro, disse Jesus, não inferior a este na importância, é sermos capazes de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, em Hebreus 4, versículo 14, eu vou ler para vocês, tem uma passagem bíblica que nos ajuda a perceber esta realidade de que é um privilégio para nós sermos ouvidos por Deus. E ser ouvido por Deus não está ao alcance de todas as pessoas. Não porque Deus seja mau ou não seja suficientemente bom com todas as pessoas, mas porque Deus é santo. E para estar na presença de um Deus santo não podemos ter pecado. E a única forma de nos libertarmos da natureza ou do pecado em nossa vida é passar a nossa vida pelo sangue que foi vertido na cruz. Ou seja, é aceitarmos o sacrifício de Jesus em nossa vida. Em Hebreus 4, versículo 14, diz-nos assim a palavra de Deus: visto que temos um sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da sua graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então esta é a recomendação que é dada aos hebreus. Cheguemos, agora que temos esse privilégio de poder nos dirigir a Deus, não é? Podermos ser ouvidos por Deus, vamos fazer uso disso. Vamos chegar à presença de Deus. Vamos mostrar a nossa fé aproximando-nos dEle e falando com Ele, pedindo-lhe, buscando, batendo à sua porta. Todas essas são expressões bíblicas que Jesus utilizou para nos mostrar que Deus está atento ao clamor do nosso coração. Então, você e eu em Cristo temos este privilégio único, este privilégio que é único ao cristão, mas comum, ao fim e ao cabo, a todos os que creem em Jesus Cristo, que é o facto de que Deus nos ouve. Jesus, inclusive, nos deu pistas acerca disso, quando no livro de João nos diz que era preciso que Ele regressasse para o Pai, uma vez ressurreto, uma vez ressuscitado entre os mortos, para nos enviar a pessoa do Espírito Santo. E Jesus disse-nos: eu vou-vos enviar o meu Espírito, esse Espírito que o mundo não conhece, nem sequer pode receber. E nós poderíamos acrescentar: mas porquê?
pastor, exatamente porque o mundo está ainda em pecado. Mas Jesus disse, mas vós, cristãos, vós, meus discípulos, vós, aqueles que aceitastes o caminho que Deus abriu para vocês em sua justiça, vocês vão conhecê-lo, disse Jesus. Ele vai estar convosco e Ele vai habitar em vós. Então, esse é o privilégio que nós temos. Nós temos uma pessoa connosco, a pessoa do Espírito Santo, e em Romanos diz que há alturas na nossa vida que é necessário que esse Espírito Santo de Deus nos assista na nossa oração, porque nós não sabemos a forma correta como orar, nem sequer sabemos em algumas circunstâncias da nossa vida o que havemos de pedir. E a Bíblia diz que esse Espírito Santo Consolador estará connosco para, no nosso coração, nos ajudar a orar a Deus, nem que para isso sejam necessárias, não é? uma oração com gemidos inexprimíveis, conforme diz a palavra de Deus. Mas diz que Deus aceitará, Deus ouvirá dos céus essa nossa oração. Então, nos Salmos 34, eu também gostava de vos abrir nesta passagem. Salmos 34 é uma passagem onde ficamos a conhecer muito acerca deste assunto. Nos Salmos 34, deixa-me puxar aqui a minha Bíblia, no versículo 15, diz-nos assim a palavra de Deus: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Eu vou repetir: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. No versículo 17 diz: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. E depois Deus ainda diz isto maravilhoso para nós: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O Senhor o livra de todas. Muitas podem ser as aflições da sua vida, da nossa vida, mas tal como as pessoas que estão no mundo. Mas a Bíblia promete que Deus, ao justo, neste caso para nós que estamos em Cristo, aquele que está justificado, está numa posição reta perante Deus por causa de Jesus Cristo, aos que estamos justificados em Cristo, Deus diz que nos livrará de todas as nossas aflições. Posso ouvir uma mãe? Então é muito importante nós compreendermos isso. Em 1 de João, deixe-me ler para si, em 1 de João 3, no versículo 21 e 22, nos diz algo fantástico como isto. Nos diz que agora que o nosso coração está em Cristo, agora que nós estamos em Cristo e não pesa mais qualquer condenação, culpa sobre nós, então temos confiança para com Deus, que qualquer coisa, eu reforço, volto a dizer o que lá está, que qualquer coisa que lhe pedirmos, segundo a sua vontade, dele a receberemos. Então está mais do que visto para os primeiros discípulos de Jesus Cristo. Para eles era notório, era claro que se a sua consciência não os acusava de nada, eles viviam com o seu coração como um livro aberto para Deus. E se viviam à sombra da graça de Jesus Cristo, o que quer que eles necessitassem na sua vida, bastaria pedir a Deus, e era com certeza da vontade de Deus que esse bem da sua alma, da sua vida, lhes fosse feito. Eles tinham esta consciência de que não tínhamos que ter entrar em rezas muito complicadas, muito elaboradas, andarmos à procura das orações feitas pelo A, pelo B, pelo C, porque achamos que é uma pessoa muito ungida, ou porque achamos que deve ser uma pessoa que está muito próxima de Deus, e estarmos a querer arranjar cunhas, seja com essas pessoas, seja inclusivamente invocando santos, ou quaisquer pessoas que já tenham falecido e que tenham estado com Deus, pensando que dessa forma vamos ser mais depressa ouvidos. Nós simplesmente o que temos que fazer é ter um coração aberto para Deus, sincero, não ter resistências no nosso coração a Deus e nos dirigirmos a Ele com essa confiança de um filho que sabe que está diante de um pai que o ama e que fará absolutamente tudo o que estiver ao seu alcance para bem desse filho. Temos que olhar para Deus com esta visão regenerada. Temos que ver para além do grande juiz.
temos que ver para além do Deus Criador, para além do Deus majestoso, do Deus poderoso, um Deus que é Pai. Foi isso que Jesus nos trouxe. Jesus nos trouxe um Pai do céu. E por isso Ele nos encorajou a orarmos: Pai nosso que estás nos céus. Ele quer que você veja o Pai que você tem no céu. E apesar do céu parecer um lugar muito distante, a Bíblia não para de enfatizar que se guardarmos as palavras de Jesus, Ele, Jesus e o Pai, virão e farão em nós morada, habitarão conosco, porque é a sua vontade fazer-nos todo o bem. Então Jesus foi, daqueles que mais nos encoraja na palavra de Deus a nos dirigirmos a Deus. Jesus desafia-nos em sua palavra e diz-nos: pedi e dar-se-vos-á. Buscai a Deus e o encontrareis. Batei à sua porta e ela abrir-se-vos-á. E Jesus foi mais longe e falou inclusivamente em parábolas e contou histórias para mostrar como as pessoas, mesmo pela importunação, acabam neste mundo por serem atendidas. E Jesus transpõe isso para o mundo espiritual dizendo: como vosso Pai não atenderá às questões do vosso coração. Então em João 14:13 Jesus vai ainda mais longe e diz assim aos seus discípulos e a nós todos hoje. Diz: tudo quanto pedires em meu nome, eu, Jesus, o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Para que o Pai seja glorificado no Filho. E ele ainda diz logo a seguir: tudo o que pedirdes em meu nome, olhem que eu vou mesmo fazê-lo. É uma forma que Jesus usa para nos desafiar, para nos dizer: creiam mesmo que é verdade. Façam-no, dirijam-se a Deus, falem com Deus, ponham a vossa fé à prova e vejam como Deus é bom e como a sua benignidade perdura para sempre na vida daqueles que lhe obedecem, daqueles que ele se submetem de coração e em amor. Em João 10:14, Jesus, num das famosas lições que ficou conhecida, que mais toca o coração daquele que se dedica a ler as Escrituras, ele apresenta-se como o bom pastor, um bom pastor que cuida do seu rebanho, que nunca abandona em nenhuma circunstância as suas ovelhas, que conhece as suas ovelhas. Então ele diz isso exatamente no versículo 14, diz: eu sou o bom pastor, disse Jesus, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Das minhas ovelhas eu sou reconhecido. Então você não é uma pessoa desconhecida para Deus, você é uma pessoa que Deus conhece. A Bíblia diz que antes mesmo que nós tivéssemos feito Jesus o nosso Senhor, o nosso Salvador, ou pensássemos de alguma forma que o tivéssemos escolhido para dirigir a nossa vida, diz a Bíblia que já muito antes Deus nos havia escolhido e nomeado para que com Ele nós pudéssemos dar todo o bom fruto do Espírito Santo nesta terra. Para que em nossa vida Deus pudesse refletir a sua glória. Por outras palavras, pudesse transformar a sua e a minha vida e de todos aqueles que se aproximam de Deus numa Bíblia escrita em nossas vidas. Ou seja, que as pessoas ao olharem para si, ao olharem para mim, possam ver pessoas abençoadas, possam ver pessoas transformadas pela positiva, possam ver pessoas que foram de facto tocadas pela misericórdia, pela graça, pelo amor, transformadas segundo o caráter desse Deus Santo e possam de alguma forma desejar para elas aquilo que elas veem que Deus fez em nossas vidas. Então, Jesus também garante que das suas ovelhas ele será conhecido. Na verdade, Deus compromete-se a testemunhar a cada um de nós em como nós, não é, somos conhecidos de Deus. E isso acontece logo primeiramente no nosso espírito. Em Romanos 8, versículo 16, diz o seguinte, diz que o Espírito Santo que recebestes testifica com o vosso espírito que sois filhos de Deus. Então esse testemunho começa logo no dia em que nós entregamos nossa vida a Jesus. Há um testemunho interior, há um sentimento de tranquilidade sobrenatural, de paz, de reconforto no amor de Deus que nós sentimos
E há como que uma certeza inexplicável, daquelas coisas que às vezes as pessoas dizem, mas o que é que tu sentes? E a gente não sabe, não tem palavras. É como que uma intuição, é como um testemunho, uma certeza que está gravada a ferro e fogo dentro de nós. E a Bíblia diz que é isso que o Espírito Santo faz no nosso espírito humano, a partir do momento que começamos a ser guiados por Ele. Então, em 1 Coríntios 8,3 diz também o seguinte, diz que se alguém ama a Deus, esse é conhecido de Deus. Se alguém ama a Deus. Talvez você pense, mas pastor, quem é que nesta terra não ama a Deus? Não será bem assim. Jesus disse que aquele que o ama é aquele que está na disposição de guardar os seus mandamentos e as suas palavras para as fazer. Amor para Deus é um assunto sério. Deus não aceita aquele amor falso e fingido que por vezes as pessoas praticam na sociedade, na família, às vezes infelizmente com o seu cônjuge ou com pessoas que supostamente estão próximas. Um amor interesseiro, não é? Deus não detesta isso, não é? Esse não é o amor de que a Bíblia fala. A Bíblia diz claramente, Jesus disse, se alguém me ama, esse guardará a minha palavra. É uma forma de Deus dizer, eu vejo o amor que vocês me têm pelo valor que vocês dão àquilo que eu vos digo e àquilo que eu vos mandei fazer. Meu amigo é aquele que anda comigo, é aquele que anda no mesmo caminho que eu, é aquele que está comprometido de coração comigo. Então a Bíblia diz, se tu fores assim, eu garanto-te que tu vais ser conhecido de Deus. Não admira, pois, que Jesus tenha confessado esse segredo aos discípulos num dado momento e lhes tenha dito exatamente assim: o Pai nunca me deixa só, porque eu faço sempre aquilo que lhe agrada. Então este é o meu conselho para si, se você deseja que Deus esteja sempre consigo, se você deseja viver sempre nessa consciência da presença de Deus, procure em consciência fazer sempre aquilo que agrada a Deus. E lembre-se, você que é cristão tem um privilégio. Não o desperdice, não o menospreze. Lembre-se que custou a vida de Jesus Cristo na cruz. Você poder dirigir-se a Deus e ter a certeza que é ouvido naquilo que pede. Ter a certeza de que Deus atende à sua oração. De que Deus o ouve e o escuta com o intuito de o ajudar e de se usar da sua vida para abençoar outros. É muito importante isso. Eu vou ver agora em Filipenses 4, versículo 6, uma passagem bíblica, já neste momento final desta nossa palavra, para melhor percebermos o que é que devemos fazer quando, em momentos, porventura, como estes que estamos a viver, existem muitas perguntas sem resposta no seu coração, existem, se calhar, frustrações, decepções. Nesta altura muitas pessoas dão conta de que investimentos que fizeram na sua vida, decisões que tomaram na sua vida, de repente parece que lhes tiraram o tapete, parece que lhes tiraram o chão debaixo dos pés, porque na verdade a sua vida está a dar uma volta tremenda com toda esta crise provocada por esta pandemia e por esta necessidade de quarentena e de isolamento social. No entanto, eu gostava de deixar esta palavra de esperança na palavra de Deus, de como é que nós podemos lidar com esses motivos de ansiedade, de cuidado, que nós sentimos dentro da nossa alma. Às vezes situações que nós procuramos não falar até com os nossos filhos para não os preocupar, não queremos falar a outras pessoas e às vezes vamos guardando tudo para nós, mas são aquelas coisas que nos fazem sofrer em silêncio, que nos matam aos poucos, não nos matam de uma vez, mas vão consumindo as nossas energias, vão consumindo a alegria do nosso viver diário. E a Bíblia fala de um caminho para nós lidarmos com essas situações. Em Filipenses 4, eu vou ler para vocês, diz assim a palavra de Deus em Filipenses 4, versículo Filipenses 4, 6, aliás, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com a ação de graças. E a paz de Deus,
que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, estava o apóstolo Paulo falando aos Filipenses, isso fazer em mim, isso fazer, o Deus de paz, devemos fazer isso então, e o Deus de paz será convosco. Ora, nesta passagem nós somos encorajados a, se temos algum motivo de ansiedade, de inquietação, não ficarmos com isso guardados em nós, mas em tudo isso deve ser conhecido diante de Deus. O que é que isso significa, trazendo isto para um contexto da oração? Afinal de contas, se Deus nos ouve, como é que nós nos podemos dirigir a Deus, não é? Então, eis aqui uma solução para lidar com essas angústias, com esses motivos de ansiedade e de inquietação. A Bíblia diz que nós devemos abrir o nosso coração para Deus e entregar-lhe tudo. É um pouco como nós termos um amigo do coração, ou como se diz na minha terra, no Algarve, um amigo do peto, um amigo do coração com quem nós desabafamos, ou uma amiga do coração, alguém que às vezes é mais íntimo que as pessoas que estão perto de nós e com quem nós nos dispomos a falar das questões do nosso coração com mais facilidade. Ora, é isso que Deus quer de nós, que você seja capaz de desabafar com Ele, abrir o seu coração com Ele, falar das coisas que o estão angustiando, que estão causando tristeza, que o estão causando ansiedade, que o estão perturbando. E a Bíblia utiliza uma expressão que é entregar. É preciso que você entregue. É preciso haver um momento no seu desabafo onde você diga a Deus: Senhor, eu entrego-te este motivo de ansiedade. Senhor, eu não sei como é que vai ser o futuro dos meus filhos depois de tudo isto que sucedeu. Eu não sei como é que vai ser o meu dia de amanhã no trabalho. Eu não sei isto, eu não sei aquilo, mas Senhor, eu entrego-te. Eu entrego-te todas as coisas a Ti. É muito importante nós fazermos essa entrega. Também é importante nós pedirmos e recebermos pela fé, a resposta à nossa petição. Quando nós entregamos as coisas a Deus, devemos acreditar que Ele as recebe. E quando estamos nessa atitude de fé, há um aviso de recepção que Deus envia ao nosso espírito, provando que a nossa correspondência, que o nosso pedido chegou ao nosso destinatário. Esse aviso de recepção chama-se a paz sobrenatural de Deus. É algo que Deus envia ao nosso coração para dar testemunho de que estamos a ser ouvidos e atendidos por Deus. Por último, é importante pensar e meditar nas coisas que nos trazem edificação. Falámos aqui nesta passagem bíblica nisso mesmo. Então, não vamos pensar em desgraças, se você tiver que pensar, entreter os seus pensamentos, entretenha com sonhos que estão por realizar, com planos, com projetos de vida que você ainda tem, esperançosos no seu coração. Pense e medite nas promessas que Deus tem na sua palavra para a sua vida. Pense e medite nos testemunhos que estão na palavra de Deus, no Deus forte, que a forma como Ele socorreu tantas pessoas em tantas gerações, Ele fará o mesmo consigo. Se inclusivamente já teve experiências incríveis com Deus, pense nesses seus testemunhos pessoais. Isso é a sua herança que você tem, é uma herança sua que Deus lhe deu todas as vezes que Deus o livrou, que Deus o abençoou. E este é o tempo de nós fazermos tudo aquilo que temos aprendido com Deus. Por último, há alguns princípios básicos de oração que são muito importantes para você se dirigir a Deus. Primeiro que tudo, dirija-se a Deus em nome de Jesus. Qualquer coisa do género: querido Deus, ou Pai, eu venho a Ti em nome de Jesus. E depois começa a falar com Deus naturalmente. A Bíblia diz que o nome de Jesus é simultaneamente a senha e a password para o trono de Deus. Nós, para lá entrarmos, precisamos desse nome. E uma vez lá,
a Bíblia diz que não adianta fazermos vãs repetições. Estarmos repetindo sempre a mesma oração, a mesma reza, não sei quantas vezes. Deus não sofre de surdez, eu garanto, e também a oração não é suposta ser uma penitência. Você não precisa de infligir a oração como um sofrimento a si. A oração, falar com Deus, deve ser um motivo de prazer, deve ser um motivo espontâneo, de coração para coração, em que você está ali na presença de Deus, de peito aberto, sentindo prazer em estar com Deus. Isso é muito importante que de facto seja assim. É importante então que você desabafe, que você fale, que você lhe entregue tudo na sua vida e que no final do seu tempo de oração você tenha a ousadia de, no reconforto do amor de Deus que está no seu coração, você agradecer a Deus atempadamente, antecipadamente, pelo bem que espera que Ele lhe irá fazer. Louvá-lo pelas coisas boas que tem a certeza que Deus já estará a fazer em sua vida. Confesse a sua fé dessa maneira. A Bíblia diz que fé é a certeza e é o fundamento das coisas que não se veem, de que estamos à espera que Deus nos faça, ou que Deus nos revele, que Deus nos mostre a nossa vida natural. Então, expresse a sua fé dessa maneira. E quanto ao resto, confie em Deus. A Bíblia diz que se nós entregarmos o nosso caminho a Ele tudo fará. Portanto, vamos confiar em Deus e não se esqueça, ouvir falar sobre oração é muito bom, mas nada disto serve se você não orar. Portanto, vamos orar e vamos estar com Deus. Ore por si e pelos seus e não se esqueça todos os itens de oração que temos compartilhado para orarmos juntos. Que Deus vos abençoe.